Mãos para abençoar, vamos estender sobre a vida da irmã Simone. Na verdade, a gente já vai afirmar algo que Deus ministrou a ela, vai ministrar aos nossos corações. Senhor Jesus, nós somos gratos pela autoridade espiritual que declaramos sobre a vida da Simone agora. Use como canal de bênção para ministrar a tua igreja. Que toda sorte de bênção esteja sobre ela, que ela seja boca de Deus, conectado com o Espírito Santo, para conectar conosco, membros, corpo do corpo de Cristo, e o Senhor como nosso cabeça, esteja direcionando a tua filha na palavra, para sermos edificados. Assim, que o Senhor a use com toda a autoridade espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigada, pastora. Graça e paz, irmãos. Missão dada é missão cumprida. Fácil estar aqui não, tá? Mas a gente tem que ser obediente a Deus, né? Domingo eu estou ali plena na cantina e chega o pastor. Tem uma missão para você. Eu falei, fala, pastor. É para você trazer a palavra. Eu? Aí na hora o Espírito Santo falou, é você mesmo. Então a gente tem que crer, né, que Deus quer usar cada um de nós, né, no momento certo. Eu gostaria de... E aí falou, eu já comecei a orar. Falei, Jesus, é o Senhor, me dá a palavra. E a palavra que eu tenho aqui é para mim também, né, lógico. E eu creio que Deus quer falar com cada um de vocês aqui nesta noite. A mensagem é a ansiosa solicitude pela vida, que vai estar em Mateus 6, de 25 a 34. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra para a gente ler. Cláudio, se puder colocar nas telas. Ah, já colocou, eficiência pura. Glória a Deus. Colocar o óculos aqui. Então, a gente, na hora que todos digam amém aí, né, vamos ler o que Deus tem para falar conosco aqui nesta noite. Por isso, não sei se está na mesma tradução. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça... porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu convido os irmãos a gente estar orando para eu começar a ministrar aqui o estudo. Deus, soberano Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através da minha vida, me usa como instrumento nas tuas mãos, que cada um aqui está possa ter o entendimento do que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Os irmãos podem assentar. Quando a gente fala a ansiosa solicitude pela vida, solicitude, essa palavra no dicionário quer dizer alcançar, conseguir algum fim, ou seja, a gente está ansioso pela nossa vida. E quando nós lemos esse versículo, lá no versículo 26, ele fala: vosso Pai Celeste os alimenta. Obviamente, essa não é uma maneira de defender um tipo pecaminoso de preguiça. Quando ele fala que o Senhor vai nos alimentar, não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços. Como diz lá na palavra de Provérbios, se puder projetar para mim, claro. Provérbios 19:15, fala sobre a preguiça. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá de fome. E também os pássaros não são preguiçosos, mas é Deus quem dá a eles o alimento. A palavra indolente quer dizer aquela pessoa que não se dedica naquilo que realiza. O que a palavra está querendo falar conosco aqui é o seguinte: a gente tem que confiar no Senhor, fazer a nossa parte e saber que Deus vai fazer a parte dele. Deus não ama a preguiça e tampouco os preguiçosos. Nós vamos fazer a nossa parte e deixar que o Senhor vai cumprir a parte dele. No versículo 27, ele fala: acrescentar um côvado ao curso da sua vida. A frase em grego também pode referir-se a acrescentar um período de tempo à vida da pessoa. Lá no versículo 29, ele refere: nem Salomão em toda a sua glória. Quer dizer, a glória e a pompa, né, que quer dizer luxo, do reino de Salomão tinha fama mundial. Quando a gente lê em 2 Crônicas 9, ele fala: e deu ao reino 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Ou seja, está mostrando aqui a fidelidade que Salomão teve, que o Senhor, né, deu toda a riqueza a ele. E no versículo 30, quando ele refere homens de pequena fé, ele referencia também em Mateus 8, 26 e 27, quando ele fala: perguntou-lhes Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, se repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Esse é o nosso Deus, o qual nós servimos, né? Isso foi a repreensão recorrente feita àqueles discípulos fracos, que eles estavam duvidando do Senhor, né? Porque quem é esse que até as águas do mar obedecem? E lá no versículo 32, ele fala sobre gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo da promessa e estavam fora das bênçãos de Deus. Lá em Efésios 4, 17 a 19, ele vai falar um pouco sobre isso. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. E lá no versículo 33, ele fala o seu reino. O mesmo reino dos céus é uma referência à esfera da salvação. Ele insistia que buscássemos salvação e com ele viria o pleno cuidado e a provisão de Deus. Em Filipenses 4,19, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, eu vi, gente, que nesse estudo, o que é que Deus fala conosco? A gente tem que tirar a ansiedade do nosso coração. A ansiedade não provém do Senhor, porque aquele que serve um Deus, ele sabe que ele fará parte dele e o impossível Deus fará para nós.
E a gente tem que ter fé. Aí a gente põe a nossa fé em exercício. É muito fácil eu falar de fé quando tudo vai bem comigo. Mas quando eu estou passando de uma situação que eu sei que eu vou fazer a minha parte, e eu vou descansar e deixar que Deus fará a parte dele, isso sim é confiar no Senhor. Eu sou testemunha viva disso. A cada dia eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha família. Há 27 anos, eu orava a Deus para a conversão do meu marido. E eu descansei e confiei, isso aconteceu. Então, eu falo para os irmãos aqui nesta noite, a gente tem que crer, exercer a nossa fé e confiar, sabe? E, assim, Deus tem feito, assim, sobrenatural a cada dia na minha vida. Eu já dei um testemunho aqui, para quem, né, ainda não teve a oportunidade de me conhecer, eu e o Márcio, a gente veio de Minas Gerais, tem 11 anos que eu estou no estado. Quando o Márcio veio primeiro, depois que eu vim, quando eu cheguei aqui no estado, a gente comprou uma casa lá em Colinas de Laranjeiras. Essa casa, ela tem escada. E lá em Minas, a gente é acostumado com casas grandes, sem escada. Eu orava todo dia. Falei, Senhor, me dá uma casa sem escada. Aí eu, né, falei com o Márcio, Márcio, vamos vender essa casa e fazer uma casa baixa? Ele, Simone, vamos. E a gente tinha uma casa em Minas que a gente não vendeu, deixou ela alugada lá. Aí o Márcio, não, vamos mexer com isso não. Pô, esses lotes aqui são pequenos, em Colinas, não dá para fazer uma casa baixa. Ah, tá bom, deixa Deus agir, né? Aí comecei e falei, então eu vou reformar essa casa e vou ficar aqui mesmo. O marido não quer, o que a gente tem que fazer? Obedecer, né? Mas eu orava, sabe, todo dia. Falei, ai, Deus, mas eu queria tanto ter uma casa sem escada. Aí, gente, eu falo para vocês assim que, na semana, eu procurei uma arquiteta para me ajudar, que eu ia reformar a casa de Colinas. Aí deixei tudo separado. Falei, no sábado eu venho com meu esposo e a gente fecha a compra do material. Eu tenho uma filha que ela mora fora, né? Ela mora nos Estados Unidos. E eles compraram aqui um lote, num condomínio, como investimento. E no sábado, eu iria lá para fechar a compra do material e reformar a minha casa, que é uma casa geminada lá em Colinas. Quando foi na sexta-feira, a minha filha ligou e falou assim, mãe, o Júnior quer falar com você, Júnior é meu genro. Aí eu falei, ué, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu estou te ligando, porque aquele lote que eu comprei como investimento, eu estou dando ele para vocês fazerem a casa dos seus sonhos. Aí, na hora, quem não queria construir, que era o Márcio, ficou mais animado que eu. Eu falei assim, Deus, como que Deus é fiel, né? E aí, a gente vendeu a nossa casa de Minas, o Senhor nos abençoou, nos prosperou, fizemos a nossa casa para a honra e glória do Senhor. Agora eu moro numa casa sem escada. Então, isso é fé. Quando você crê no Deus que você serve, ainda que as coisas sejam pequenas para o olho dos outros, Ele cumpre. Irmãos, o que Ele quer falar conosco aqui é que nós não devemos cruzar os nossos braços, e sim devemos plantar e descansar, e não ficarmos aflitos, confiar 100% na provisão de Deus. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele cumpre. Não no nosso tempo, né? No tempo dEle. Então, eu coloco isso aqui agora, que as preocupações com o futuro não roube o zelo pelo dia presente. A gente tem que relembrar o quanto Deus tem feito por você hoje. Então, você, ao invés de você ficar aí aflito, ansioso com coisas que vão acontecer, para e pensa, o que Deus tem feito por mim hoje? Tem me dado saúde, tem me dado condições de trabalhar. O que é que Deus tem feito por você hoje? Vamos valorizar o hoje, que o amanhã pertence a Deus. Sabe por quê? A nossa vida, o Senhor pode nos levar a qualquer momento. Com um sopro, Ele pode tirar a nossa vida. Para que nós queremos tanto o que vai acontecer amanhã? Vamos viver o hoje. Vamos descansar no Senhor e saber que o Deus que nós servimos é o Deus sobrenatural. E em breve a gente vai ter mais testemunhos do que Deus tem feito.
na minha vida e da minha família. Assim, e a cada dia eu tenho testificado o que Deus tem feito por nós. Tá, irmãos? Então, assim, não desista. Saiba que Deus tem o melhor para cada um de vocês. É o que foi falado aqui. Quando a gente coloca aqui, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na hora que o pastor me deu assim essa missão, eu falei, nossa, não tem nem tempo para meditar, para entender o que Deus quer falar comigo. Irmãos, no domingo, assim que eu recebi essa missão, Deus já foi falando ao meu coração, ministrando, principalmente para mim. A ansiedade não provém do Senhor, descansa. Olha, eu falo para vocês, trabalhei numa empresa há 11 anos, o Fernando trabalhou comigo, do nada a empresa me demitiu, tem 60 dias. No dia que me demitiram, as pessoas o qual eu trabalhava chegavam para mim, mas por quê? Por que fizeram isso? Eu falei, olha, eu estou em paz com o Senhor, porque quem governa a minha vida é Deus. Porque se Deus permitiu que eu saísse, né, se eles me demitissem, é porque Deus tem um projeto na minha vida. E eu digo para vocês, para a honra e glória do Senhor, eu tinha um sonho, trabalhar na empresa com meu esposo. Eu saí dia 29 de agosto e eu não trabalhava na empresa dele porque existia um sócio. E se eu fosse, a esposa dele também ia ir. E a empresa não suportava 4 pessoas, né? Porque a empresa é pequena, mas eu creio na provisão do Senhor. Gente, o sócio dele saiu dia 2 de agosto, hoje, 2 de julho. Hoje faz, agosto, setembro, 90 dias. Com 60 dias eu fui demitida. E para a honra e glória do Senhor, não para glorificar o meu nome, mas o meu marido pode testemunhar o que eu tenho ajudado ele na empresa. Então, confiar no Senhor é a melhor opção, não tem outra. Ainda assim que, na hora que as pessoas falaram, não, mas isso é injustiça, eu falei, não, Deus está no comando da nossa vida. O Deus que eu sirvo, Ele não abandona os seus. Sabe por quê? A gente vê o hoje, o Senhor vê o futuro. Então, a gente tem que aprender a descansar no Senhor. Foram 11 anos que eu trabalhei nessa empresa, dei o meu melhor, tá? Dei o meu melhor de fornecedor me ligar e virar, eu achei que você era sócia da empresa, portanto que você fazia pela empresa. Eu falei, eu fiz o melhor, como funcionário eu fiz o melhor. Mas o Deus que a gente serve, Ele dá muito mais. Então, eu sou agradecida a Deus e eu tenho vivido o que é fé, o que é descansar no Senhor. E eu quero agora convidar vocês a ficar de pé, a fechar os olhos, ouvir esse louvor que eu pedi. Conseguiu, Samanta? Que eu pedi para estar passando e que você possa descansar no Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que Ele te prometeu no tempo dEle. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu peço desculpa que, né, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de cada um. E que se você quer ouvir, né, sentir vontade de vir à frente, ser ungida com óleo e crer que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Se você quer receber oração, gente, vem à frente, vamos saber que Deus tem o melhor por você.
Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Eu coloco a vida de cada irmão aqui diante do altar do Senhor, que é o que foi ministrado nesse louvor, que nós possamos descansar, porque o futuro quem cuida é o Senhor. Deus, nós repreendemos toda ansiedade, porque nós sabemos que não provém do Senhor. Nós sabemos que nós somos filhos do Rei, nós somos filho do dono do ouro e da prata, e nós devemos confiar no nosso Deus, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Esteja abençoando a vida de cada irmão aqui, Senhor, que ele possa tirar toda a ansiedade do coração e descansar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Desde já eu te louvo e te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Obrigada, irmãos.